Vamos para a nossa primeira apresentação da noite, né. A gente vai ter o prazer de receber aqui, né, a nosso primeiro apresentador, grande amigo meu, Adail. Fico muito feliz de estar aqui no dia da sua apresentação. Eh, e o Adail, ele vem com a palestra, né, MBSW, o resgate da engenharia de software. Adail, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia, estudante de mestrado profissional pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e hoje está trabalhando na Serpro, em São Paulo. Adail, o palco é seu. Beleza, mano. Obrigado aí. Amizade aí de tantos anos já, né? É, Muito bacana, cara. Bom saber que você tá seguro aí no Rio hoje. Muito bom, de volta a casa, né? Sempre hoje bom. sim. Então, vamos lá, gente. Nossa, apertem o cinto. Daí você tá multado. Rapaz, como é que eu fiquei mutado aqui? Então tá bom. Agora ouve, né? Normal. Tranquilo. Então tá bom. Vamos lá. Bom, o Diogo já deu uma palhazinha, né? Eu tenho essa formação meio eclética, né? Com eletricidade, eletrônica, computação, software e agora, né? Eu me dedicando aí a sistemas. Então, eu gosto muito, né? De não ficar muito parado num lugar só. Minha experiência aqui com sistemas e com software, né? Começou lá bem depois da faculdade. Em 97 eu montei minha própria empresa, né? A Heptagon. Alguns de vocês podem lembrar dessa época aí. E aqui no Brasil, né, logo eu comecei a aplicar, a estudar e também a promover os métodos ágeis, né? Bem no começo, ali em 2000 ainda, eu morava em Uberlândia ainda, antes de vir para São Paulo. A gente começou a aplicar XP, né? Começamos a colocar alguma coisinha ali de Scrum e outras metodologias, né? E aí, depois eu tive a oportunidade de trabalhar fora, né? Então, fiquei até 2000, 2010 ali em vários projetos e empresas aqui no Brasil. E aí, tive a oportunidade de morar fora, né? Fiquei 12 anos fora, 2 na Singapura e 10 na Austrália. E aí, na volta, né, resolvi aplicar aqui e passei no concurso do SERP, né, onde eu estou desde o ano passado, né? Como o título é analista de tecnologia oficial, né? Mas o que eu faço lá é engenharia de sistemas, né? Daí depois eu passei de várias formas, né? O conhecimento, seja como consultor, instrutor e mentor, né? Em várias áreas. Fiz aí, né? Estou fazendo agora o mestrado, né? Em computação aplicada no IPT. E estou sempre contribuindo aí com a sociedade, né? Com o mercado. Seja através do Incuse, do I3E, né? Onde eu também faço mentoria. E agora estou dentro do Incuse, né? O internacional mesmo. Estou ajudando lá com um grupo de trabalho especial, que está sendo revitalizado, que é o grupo de interface entre sistemas e software, que eu vou estar bem alinhado com o que nós vamos falar hoje. E também sou parte aqui da diretoria do Encos Brasil, né, na parte de infraestrutura. Quiser conectar aí no LinkedIn, fica à vontade. Bom, nossa conversa de hoje, nós vamos partir, né, de boas intenções. Aí vocês completem aí o, o ditado, né, de boas intenções, vou deixar. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre algumas definições que são que embasam, né, o que a gente vai conversar. Nós vamos ver alguns estudos acadêmicos, né, e alguns artigos eu consegui fazer alguma pesquisa, uma mini revisão de literatura, né, e aí eu vou extrair alguns elementos que nos deram alguns dissabores no meio dessa viagem toda, né. E aí, o que que a gente precisa fazer para voltar, né, nos tempos áureos aí da engenharia de software? É, criticar aí, sabe? É uma hipótese, né? Será que é a solução para esse problema do software, né? E aí vão tirar algumas conclusões e vão brincar um pouquinho de perguntas e respostas. Bom, para quem não conhece, né, o pessoal de sistemas muitas vezes não tem essa noção do que aconteceu no mundo do software, né? A gente vem aí de uma pernada desde o final da Segunda Guerra, né, com as primeiras máquinas e linguagens, né, Fortran, COBOL e assim por diante. E aí é lógico, né, a questão do software, né, como ele é produzido. Não é só o que é software, onde ele roda, mas também quem faz o software. Por isso, os métodos, né, para desenvolvimento de software, né, aí tem desde a programação estruturada, análise de sistemas, né, metodologias típicas aí dessa época, né, da década de 70, 80.
E aí, no final da década de 80, né, já chegando ali próximo de anos 90, a gente viu, né, a ascensão do RAD, né, Rapid Application Development, ferramentas como o Delphi, né, eu trabalhei na Bond com Delphi, Visual Basic, Visual Fox Pro, né, várias ferramentas que você já desenhava a tela, conectava algumas coisas, conectava no banco de dados e já tinha uma aplicação fácil, né, rodando ali. Então, nessa época, o pessoal já começaram a desenvolver coisas, né, uma forma iterativa, incremental, né? Então, assim, o método iterativo incremental não é novidade, né? Não foi criado depois do famoso Manifesto Ágil em 2001, né? Então, algumas ferramentas, né, e métodos já usavam isso. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Scrum, todo mundo ouviu falar e diz que pratica, né? Já em 95, por ali, a FDD em 97, a Extreme Programming em 99, né, e algumas outras ali no meio do caminho, tá? Então, só para vocês terem uma noção do que aconteceu até agora, né? E ultimamente aí os Safes da vida, Spotify, Kanban, né? E aí por diante. Então, só para vocês terem essa noção, né? Que o software não aconteceu no vácuo e a coisa tem se desenvolvido ao longo dos anos aí. Bom, depois do ano 2001, né, com o famoso Manifesto Ágil, né, a Revolução Ágil, o que aconteceu foi que, basicamente, assim, o papel do desenvolvedor, das equipes de desenvolvimento, né, se tornou um pouco menos, vamos dizer assim, menos formal, né? Em vez de seguir uma metodologia com aquela documentação extensa, com longos ciclos de análise, né, para depois desenvolvimento e depois ir para o teste, né, e finalmente entrega, o pessoal começou a fazer isso de algumas formas menos formais, né? E a questão de adaptação, a questão de velocidade ficou muito, o apelo ficou muito grande, né? Justamente para quem precisava. Era o estouro, né? Das aplicações web, a web se tornou cada vez mais interessante, né? E conquistou seu espaço. E também com o movimento, né? Do empreendedorismo, das startups, né? Rápidos ciclos de desenvolvimento, de entrega, de prova, de pivot, né? Toda aquela história. Bom, então, era a promessa, né, dos benefícios da maturidade, ou seja, eu quero ter um produto lançado e maduro no mercado, porém, né, a gente viu que com pouco esforço. Então, a gente não quer um esforço, não queria, né, esforço de modelagem, de arquitetura, de requisitos, e era a coisa mais rápida, vamos entregar. O negócio é velocidade de entrega. Bom, tem alguns problemas. Se o seu software é coisa simples, talvez isso funcione bem, né? A analogia que a gente faz com a arquitetura. Se você está fazendo uma casinha de cachorro, talvez você não precisa realmente projetar nem nada, mas eu acho que eu não gostaria de morar num prédio que não fosse bem projetado, né? Que tivesse uma arquitetura bacana. Então, os limites, né? Essa arquitetura, né? As propriedades emergentes dos sistemas em software intensive systems, né? Sistemas de software intensivo, principalmente quando você está mexendo com sistemas cyberfísicos que tem hardware integrado. Não é uma boa ideia, né? Algumas coisas não se encaixam aqui. Então, houve uma tensão, né, constante, essas entregas curtas, iterações, né, rápidas, versus a sustentabilidade, maturidade a longo prazo e a qualidade, né? Eles vão falar bastante disso. Então, essa história de, não, vamos fazer fail fast, né? Vamos falhar rápido, aprender, ciclos rápidos de feedback e vamos lá. Talvez. Então, essa história, né, do ágil, eu uso ágil entre chave, entre colchete aqui, né? Entre aspas, né? Para mostrar, assim, como eu deixei claro, né? Eu fui um dos pioneiros e promotores aqui do ágil aqui no Brasil, né? E aí, eu não posso ser taxado, né, de anti-ágil. O que eu estou dizendo é, o ágil é essa aberração, é esse abuso que foi feito, né, da boa ideia, da boa intenção do movimento ágil, né? Mas essa abordagem simplificada ocasionou alguns problemas que a gente vai ver aqui. Então, vou colocar aqui o termo agilificação, essa palavra não existe, por isso que está entre aspas aqui também, e as consequências. Então, o fato era ser ágil ou aparentar ser ágil, né? Ou parecer ágil. É isso que eu estou me referindo aqui, essa agilificação, né? Então, daquele movimento dos métodos mais estruturados, né, mais formais, houve a mudança para o pêndulo para o outro lado de métodos leves. Oba, não precisa mais documentação, né, processo, para que tudo isso? O negócio é falhar rápido e aprender com os erros. Tá. Bom, o que aconteceu, né? Nesse meio do caminho, quem sofreu primeiro, né, a engenharia de requisitos, porque em vez de ter uns requisitos um pouco mais refinados, estruturados, melhores, né?
Ou vamos falar só da história do usuário, que é o que interessa, né? Como é que o usuário usa o sistema, para que que ele usa, e aí se, né, cria um padrãozinho simples ali, e tá bom, né? A partir disso, é uma conversa que você tem ali com os desenvolvedores, e vamos tocar o barco, é assim que a gente vai funcionar, né? Então, requisito foi o primeiro a sofrer nessa história, né? Segundo, modelagem, porque o código sendo a coisa mais importante, que é o código que funciona, então, modelagem é meio que um empecilho, né? Chato, poxa, tem que ficar desenhando diagrama. Vamos lá, vamos fazer, na verdade, o código que é o importante, né? Bom, então, não é surpresa que a UML, né, a Unified Modeling Language, acabou quase morrendo porque ninguém mais se interessava em modelagem, né? Então, basicamente, o código virou o modelo, né? E a garantia da qualidade, que antes era um pouco mais rigorosa, agora virou só testes. Vamos fazer um teste de unidade aqui, beleza, né? Na teoria de qualidade, né, testes não são garantia de qualidade, né? Então, testes de unidade, principalmente, eles não são garantia de qualidade, eles são controle de qualidade, certo? Então, tem uma má interpretação, né? Testes são importantes, claro, nós vamos falar daqui, mas só o teste não garante qualidade. Bom, por outro lado, né, o que aconteceu? Daquela sopa de letrinhas que vocês viram no começo, aquele monte de metodologias ali, de propostas, né? Uma delas se destacou e acabou virando quase que sinônimo de ágil. Então, quando alguém te pergunta hoje, vocês têm metodologia? O que vocês usam? A gente é ágil. Tá, então o que você usa? Eu uso Scrum. Hum, então, Scrum é ágil, é isso. Se eu não uso Scrum, eu não sou ágil, né? Então, começou essa dominância, né, do Scrum. É um framework mais usado, principalmente porque começou a ser aplicado em outras áreas, não só software, né? Parte de criação, né? Agências de vídeo, de marketing, e agora estão aplicando até para RH, né? Scrum para RH, mas vai lá. A ideia é que o Scrum, se você olhar o guia do Scrum, pode ler lá na internet, ele fala que ele é incompleto. É uma metodologia, é uma casca que você coloca em cima de um produto, de uma gestão de produto, de um projeto que você queira, né? Mas ele é incompleto de propósito, por design, porque ele é só uma casca para organizar o trabalho. Não tem nada ali de engenharia. Você não consegue falar de modelar, você não consegue falar de... Scrum é o seguinte, olha, pega um troço, fatia, né? Pega o seu produto, fatia ele e vai fazendo os pedacinhos aos poucos. E vai mudando de ideia no meio do caminho. Se um pedacinho não ficou bom, muda e o resto, né, vai ficar melhor. Então a ideia é isso, ali o foco é em gerenciamento de produto. Não é gestão de projeto, muito menos de engenharia. Aquele monte de rituais, né, sprints, e a palavra sprint é correria, né? Você vai fazer uma largada rápida, né? E se você está desenvolvendo um produto mais complexo, né, maior, se você ficar correndo, você vai cansar muito. Então, é mais uma maratona do que uma série de corridas, né? 100 metros ali, 200 metros. Então, a própria palavra já não é tão adequada, né? Stand-ups, somente agora, ninguém mais fica em pé para fazer reunião, está todo mundo sentado em casa, né? Então, já nem se aplica mais. Bom, então é isso. Existem várias lacunas, né? O feedback, né? O loop de qualidade dele também é um loop bem raso, né? Faz ali a retrospectiva, né? Vê ali internamente, mas não tem nenhum guia muito prático para isso. Bom, ficou solto, cada um teve que procurar coisas para, né, preencher essas lacunas. Algumas equipes pegaram Extreme Programming, XP, né, ou tiveram que inventar outras técnicas, mas o Scrum acabou dominando por um forte esquema de marketing, certificação e assim por diante. Bom, consequências práticas disso, né? Retrabalho, atraso, custos elevados, a baixa maturidade das equipes, porque elas têm um framework, né, que não é de engenharia, então ele não serve, né, para aumentar o nível de maturidade dos trabalhos e projetos. Então, os sistemas que são muito software intensivos, e principalmente aqueles mais complexos e críticos, né, acabaram sofrendo muito com isso e tem que se virar de outra forma, né? Bom, e aí, como isso aí foi feito mais para equipes, né, pequenas, 5, 7, 9 pessoas ali, o que eu faço quando eu tenho várias equipes, ou tenho equipes maiores, ou quando eu tenho uma série, né, de coisas ali juntas? Então, eu tiver que inventar métodos para escalar essa coisa que foi feita por uma equipe pequena. Então, ou seja, uma otimização local começa a gerar problemas no global. Não tem visibilidade de projetos, os gerentes de portfólio têm problemas para saber quando que eles podem aceitar um novo projeto, porque eles não sabem quando ele vai terminar, problemas de orçamento, de custo.
moral da equipe. Então, vocês vão ver que tem uma série de problemas e esses frameworks, né, para ampliar um projeto maior, eles acabam causando às vezes mais problemas do que ajuda, né? Bom, o que é agilidade, então, né? Se Scrum não é sinônimo de agilidade, o que é? Bom, qualidade do que é ágil, presteza de movimentos, né? Saber, né, movimentar mais rápido, mobilidade, e também essa perspicácia, né? Sacar as coisas. Nas palavras aí do Jim Smith, um dos pioneiros também, agilidade é a capacidade de criar e responder às mudanças para lucrar em um ambiente de negócios turbulento. Então, a ideia é, você tem uma incerteza muito grande, uma variabilidade, e eu preciso continuar lucrando, seja em termos financeiros, seja em termos de competitividade. O lucro ali não é só financeiro, ou seja, como é que eu continuo melhorando ou, né, funcionando de uma forma saudável num ambiente que muda o tempo inteiro, né? Competitividade, globalização, os hypes, né, as ondas aí, o IA, por exemplo, coisa está mudando o tempo inteiro e como é que eu sobrevivo e não só sobreviver, como é que eu prospero num ambiente de negócio desse. Isso é agilidade, tá? Então, primeiro mito que cai por terra é que Scrum é sinônimo de agilidade. Não é. Bom, nós vamos falar de engenharia de software baseada em modelos. Bom, o que é modelo, né? O modelo é essa abstração da realidade que captura a experiência, aquele, né, domínio que você está falando ali, e associa e fala, tá bom, então essa experiência que eu estou vivendo, esse modelo, esse negócio, esse processo, esse projeto, né? Essa abstração que eu faço, eliminando coisas, né, que eu não preciso, esses detalhes que não vão me ajudar agora, é o que a gente fala assim, eu tiro a essência dessa experiência, desse fenômeno, e aí eu lido com a complexidade de uma maneira mais fácil. Eu não consigo lidar com esse monte de variáveis, então o meu modelo ele me ajuda a suprimir detalhes e ficar só com a essência, né? E a ideia por trás do modelo também é auxiliar na comunicação, porque eu tiro algo que está tácito na minha cabeça, coloco ele de forma explícita, aí eu permito que outras pessoas também participem com sugestões, com melhorias, com críticas, né? E a gente construi, cada um fazendo esse exercício, né, de extrair o tácito para o explícito, a gente começa a construir o que a gente chama de modelo compartilhado. Então, não é mais o que está só na minha cabeça, agora é o que está na nossa cabeça, como equipe, né? Cada um contribuindo de formas diferentes. Daí a importância da diversidade cognitiva, que é importante em qualquer equipe. Então, definido que é agilidade, o que é modelo, quando a gente começa a aplicar isso agora, né? Essa semana foi bacana, porque muitas palestras abordaram, né, a MBSE, Model-Based Systems Engineering, né? Então, a engenharia de sistemas baseada em modelo é essa aplicação formal, modelagem, para suportar o resto do ciclo, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, o modelo em V, né? Ciclo típico de engenharia de sistemas, então, o modelo está no centro disso, e ele suporta e apoia e congrega esses modelos, né, que foram feitos de uma maneira que ele seja compartilhado de maneira explícita, e não só compartilhado para as pessoas aprenderem, mas para começar a gerar coisas. Então, a documentação, por exemplo, tem que ser a partir do modelo. O código, poxa, deveria ser gerado já a partir do modelo. Especificações técnicas, modelos 3D para impressão, para manufatura, o modelo é quem vai definir tudo isso, né? Então, e esse modelo precisa ser explícito, de uma maneira que seja compreensível tanto por humanos quanto por máquinas, né? Então, aí surgiram as linguagens, né? A UML para software e uma extensão para sistema, SysML, e agora tem a SysML V2, que não é mais baseado em ML, mas tem muitos elementos comuns, né? Que é a continuidade aí desse processo. E a gente aplica isso daí em tudo, sabe? Seja para software, para hardware, para sistemas civis, né? Cyberfísicos e assim por diante. Então, a ideia é justamente essa, né? É reduzir a ambiguidade e trazer esses modelos tácitos aí, colocar de uma forma explícita e coordenada, né? E compartilhada. Como é que a gente faz escala disso para ágil? Tá, eu não estou desenvolvendo um Boeing, eu não estou desenvolvendo uma espaçonave, um submarino. Eu estou desenvolvendo um software aqui para minha empresa. Lógico, né? Eu não preciso gastar muito tempo modelando muita coisa, mas eu preciso modelar. Então, a modelagem inicial que é o caminho, sem muita burocracia excessiva, tá? Essa é a dica, né? Aliado a isso, a questão da qualidade. Porque não adianta nada eu modelar, fazer um modelo bacana e tal,
se eu, durante a implementação, né, e a criação desse sistema, eu peco na qualidade. A qualidade começa no modelo, na extração dos conhecimentos, né, das cabeças das pessoas, e ela tem que se permear pelo resto do ciclo de vida, para sempre, né? E aí eu trago para vocês a definição de ZDA, que é o Zero Defect Attitude, né? Que é uma atitude de coração. E aí eu vou ler o trecho que o Kennedy, né, o autor do livro aí fala sobre isso. Então ele fala assim, ó, uma atitude de zero defeitos é muito mais do que um conceito para eliminar defeitos em um produto ou serviço. É uma atitude do coração. Semelhante ao orgulho do trabalho bem feito, representa um desejo ardente de fazer as coisas de maneira certa, sempre que agimos. Não é uma tentativa de alcançar a perfeição, mas um claro reconhecimento de que cada cliente é importante. Zero defeitos é um compromisso de tornar a experiência de cada cliente o mais próximo possível do que foi prometido. Todos cometem erros, chegam atrasados de vez em quando ou não cumprem uma promessa da maneira pretendida. Mas uma atitude de zero defeitos, de coração, expressa o desejo de reduzir o número de defeitos em nosso desempenho e, quando possível, eliminá-los. Então, não é perfeição, é a atitude de não cometer defeitos, né? Não criar defeitos. E se as pessoas, né, da equipe, todas elas têm essa atitude, seja nos requisitos, no modelo, na arquitetura, na implementação, na codificação, teste, validação, botar em operação, o ciclo inteiro, a gente cada vez mais vê os efeitos disso. Então, começa na atitude. Se realiza, né, se tangibiliza nas práticas, nos processos, né, nas ferramentas que a gente aplica, mas se não começar na atitude e do coração, a gente vai ter problema pro resto da vida, né? Então, essa mentalidade, mudar, né? Shift left, tentar ver a qualidade desde o início, né? Usar inspeção e empatia, ou seja, as pessoas que fizeram vão cometer erros, então vamos ser empáticos com eles, vamos entender essa limitação, mas vamos inspecionar. É aquela história, confie, mas verifique, né? Então, inspeção é muito mais do que só uma revisão, né? Nós vamos falar sobre isso. A integração da QA em processos ágeis, lógico, né? Em qualquer coisa que a gente faça, promovendo a maturidade, mas sem a rigidez. E aí que está o pulo do gato, né? Os benefícios disso, redução de retrabalho, porque as coisas têm mais qualidade, menos defeito, portanto, menos retrabalho. E eleva a confiança nas entregas, ou seja, um produto, né, com boa qualidade inspira confiança no cliente, né, e ele vai e compra mais, né, e fala para os outros. Então, esses dois elementos são as duas perninhas importantes que a gente vai falar. Bom, falando de qualidade, a nossa norma, né, a ISO IEC 2510, ela promove, né, propõe essas áreas, né, os quesitos aqui de qualidade para software, tá? Mas também para sistemas. Olha, o título da norma é Systems and Software, serve tanto para o sistema quanto para software, né? E a gente tem aqui os critérios, né, as categorias, e dentro das categorias, né, alguns detalhes aqui. Então, veja, ele não está falando só de certeza, né, funcional. Porque muitas vezes, quando você faz o teste muitas vezes é funcional. Mas tem um monte de coisa aqui que não tem a ver com a funcionalidade. São os famosos requisitos de qualidade, né? Aqui, ó, Quality Requirements, né? Que antigamente o pessoal chamava de requisitos não funcionais, tá? Mas o termo não funcional está caindo em desuso, tá? O proposto agora é requisitos de qualidade ou atributos de qualidade. Então, você veja que a coleção aqui é bem grande. E a maioria dos problemas de rejeição de sistemas, né, ou de você perder clientes, contratos, são por causa dos requisitos de qualidade. Não são, muitas vezes, por causa de requisitos funcionais. Se você tem um software que é bem correto funcionalmente, mas é horrível de usar, é feio, não está disponível quando eu quero, quebra, cai e tal, eu não vou usar esse software. Por mais bacana e funcional que ele esteja, correto, tá? Então, muitas vezes a ênfase, né, na funcionalidade e a negligência, né, dos aspectos qualitativos é o que define o sucesso e a aceitação de um software, né, de um sistema, tá? Então, com isso em mente, a gente tem uma boa referência, né? E aí eu chamo atenção para a forma como as pessoas olham para software, né? Então, quando no software você fala assim, a gente tem teste de unidade e é bom, né? A pirâmide de testes nos diz que é assim que é.
Tá, mas a pirâmide de teste, ela só fala do número. Isso aqui é a quantidade. É lógico que você vai ter mais teste de unidade, porque você tem mais unidades. Não tem o que fazer. À medida que você vai subindo no nível de teste, né, passando para os testes de integração e para os testes de sistema, lógico que vai ter menos. Mas e daí? Quantidade não significa importância e qualidade. Uma opção, né? E aí tem outras, mas essa daqui é o que eu tenho gostado bastante, é, em vez da pirâmide de teste, é o troféu de teste. Porque no troféu de teste, para começar, ele já coloca aqui, ó, os testes estáticos. A gente chama também de inspeção, ou os testes ali que você não precisa executar o código do sistema. Você vai fazer uma inspeção. Essa inspeção pode ser automatizada, pode ser manual, né? Você corre o olho ali, ou você, hoje tem muitas ferramentas que fazem isso para você em vários níveis, tá? Lógico que você vai ter teste de unidade, porque você tem que testar as coisas independentes. Cada elemento do sistema tem que ser testado ele mesmo. Mas um sistema só é sistema quando os elementos estão interagindo. Então, eu preciso testar é a integração entre eles, a integração. Se eu testar só as partes, só os elementos, não garante que eu tenho um sistema. Tem garante que eu tenho uma coleção. Você tem uma coleção de coisas, mas não um sistema. O sistema só existe quando as partes estão integradas. Por isso, né, a abordagem é a importância dos testes de integração e de sistemas é que são maiores. Então, o troféu, ele não tem um aspecto quantitativo, mas tem um aspecto de importância. Então, presta atenção. Engenheiros de sistemas, né, olham bem mais para o lado direito. Infelizmente, o pessoal de software acaba sendo iludido pela pirâmide. Então, vamos aprender. É uma lição em engenharia de sistemas aplicada a software, né? Tudo bem, é quantidade, beleza, mas a importância e a qualidade fica do lado direito aí. Bom, falando agora da parte dos artigos, né, que eu acabei avaliando, fiz uma pesquisa básica lá e achei 4 artigos que trouxeram uma visão interessante sobre o ágil, né? Eu não preciso falar promover o ágil aqui. Já fiz isso durante 10 anos no começo. Achar. Em 2019, né, várias equipes de grandes projetos, né, e projetos complexos, eles colocaram 15 problemas que eles apontaram nesse artigo, né? Coisas sobre clareza, garantia de qualidade, problemas, ó, sempre com relação a requisitos de qualidade, ou seja, não é os não funcionais, né? São requisitos, né, qualitativos. Ninguém está falando aqui do requisito funcional porque basicamente funcionava, mas, né, não foi suficiente. Problema de comunicação, equívocos entre a equivalência entre histórias de usuários e requisitos, tá? Não foi eu que falei. Tem esse artigo aqui falando, olha, o pessoal fala que história de usuário é requisito. Talvez não, né? Envolvimento insuficiente da QA, né? O pessoal de qualidade não estava disponível ou envolvido, né? Desde o início. Então, é o shift left, como eu falei antes, né? Levar a qualidade para o início do ciclo. Tá? Compreensão, claro, do que é um bom requisito, ou seja, se a engenharia de requisito meio que morreu, então a definição de um bom requisito foi junto. Então, não é surpresa, né? Equilibrar qualidade com prioridades, enfim, não vou ler tudo aqui, essa apresentação vai ficar disponível para vocês e os artigos estão disponíveis no final para vocês lerem na íntegra, se quiserem, né? Mas veja, estão falando bastante dessa parte aí, né? Comunicação, visibilidade do progresso. Eu não consigo ver como é que está o meu projeto. E aí, a hora que eu preciso subir para as camadas, né, gerenciais para chegar no cliente, para fazer orçamentação, para fazer gerenciamento de RH, será que eu preciso de gente? Preciso treinar as pessoas, né? Como é que está isso? A gente tem esses problemas, né? Métricas, eu não consigo medir a eficácia, enfim, problemas sérios aí. Um outro artigo, já agora em 2022, também em projetos grandes aí, ó, já começa categorizando os problemas. Então, já tem uma ideia da quantidade de problema que tem aqui, né? Equipe de projeto, né? Envolvimento e motivação da equipe, falha de comunicação de novo, coordenação, né? Compartilhamento de conhecimento, silos, né? Oh, essa equipe sabe, não passa para outra, o projeto não é integrado, cada um fica na sua, né? Gerência também tem dificuldade para acompanhar, não tem planejamento, né? Visão. Envolvimento do cliente também, dificuldade com a interação, desacordo, né? Engraçado que um
um dos valores do movimento ágil lá, né, do manifesto, era essa interação com o cliente mais do que contratos. Vai, tá aí, né? Já é um problema, né? Não está sendo atendido. Qualidade dos requisitos, dificuldade de estimar tempo e custos, porque você não tem requisito, né? Não tem modelagem, você não sabe o que você vai construir, como é que você vai estimar, né? Documentação é o mínimo, não tem muito. Requisitos não funcionais incompletos. Aqui ele está usando o termo não funcional, né? Eu mantive o original, tá? Esses são os requisitos de qualidade. E assim por diante, tá? Priorização, volatilidade. São 25 problemas. Ai, meu Deus. História de usuários, né? Detalhadas não criadas. Então, o pessoal fica só raso e aí depois tem que inventar durante a implementação, né? Falta de integração entre elas, enfim. Decomposição é um problema. Disponibilidade de testes, problemas, né, em cobertura e assim vai. A arquitetura, né, e as interfaces não são bem definidas, blá, blá, blá. Aí, 15 problemas num, 25 no outro. Vamos ver se esse aqui dá uma dica. Opa, esse aqui foi mais gentil, né? Esse artigo aqui, ele falou que o problema era que as histórias de usuário têm problemas linguísticos, né? O jeito que elas são escritas e o formato meio não estruturado ali, né? Acaba levando a mal-entendidos e o pessoal desenvolve de maneira equivocada, né? E aí eles chegam a propor um método, que é engenharia de requisitos para soluções de software, né? Para arquitetura de software, né? Requirements Engineering for Software Architecture, tá? No formato pro ágil, né? Então, aí eles propõem, falam, ó, vamos fazer o seguinte, vamos escrever os requisitos melhores e vamos criar uma decomposição funcional aqui, né? Épicos, história de usuários, né? E chegando até no nível aqui que eles chamam de features, né? Funcionalidades, fazer uma arquitetura básica, né? Dividir em módulos e funcionalidades. Então, né? Pensar melhor um pouquinho antes de fazer e manter a rastreabilidade entre essas duas. Porque eu preciso saber na hora que der errado, um teste falhar, ó, esse teste falhou em que módulo? Ah, falhou nesse módulo. Ah, mas esse módulo tá em que afeta quais requisitos? Ah, não sei, a gente não mantém rastreabilidade, né? Então, coisas básicas, né? Que na engenharia de sistemas é feijão com arroz para gente, mas o software meio que esqueceu isso, né? O outro artigo, no final, ele promove, né, falou assim, olha, já que você está propondo melhoria na arquitetura e na documentação, vamos documentar decisões que você tomou desse jeito aqui? Ele chama de HLD, tá? High Level Decisions, que você até propõe uma estrutura ali de, né, sessões, né? Qual foi a decisão que você tomou? Por que que você tomou aquela decisão? O que que você assumiu como premissa, né, suposição? Quais foram as restrições que você tá para poder tomar aquela decisão e que outras, né? Fazer uma rastreabilidade, né? Bom, em engenharia de sistemas a gente chama isso de Architectural Decision Records, os ADRs, que também não é tão novidade assim. Toda decisão que, né, de impacto no sistema tem que ser documentada, porque a gente precisa explicar isso não só para os outros da equipe, mas você mesmo no futuro. O meu futuro, eu preciso saber por que que eu tomei aquela decisão. E quando eu não estiver mais no projeto e chegar um outro, não ficar só, né, culpando, não, foi da diretoria passada, né, agora está sob nova direção, então a gente não sabe por quê. Então, é interessante ver como é que o pessoal do software já sentiu falta disso e as ADRs agora estão em moda, graças, né, a Deus. Então, resumindo essa sangria toda, né, o que ficou claro nos 4 estudos, e a gente sabe isso, né, intuitivamente, é que o Scrum é o método ágil dominante. E aí, por conta, né, talvez uma coisa leve a outra, os projetos ágeis sofrem com os problemas de qualidade e assim por diante, tá? Então, não vou chover muito no molhado. Olhar todos esses problemas aqui é chato, né? Nesse formato texto, tá? A gente já entendeu que você está xingando o Scrum e o Ágil aqui, tá? Então, vou propor uma forma diferente de ler isso aqui, tá? O que ficou claro nos estudos é que o nível de maturidade da organização é baixo. Quando você tem uma baixa maturidade, você tem problemas na hora de escolher os métodos, os processos, eles não estão bem maduros, né? Então, você acaba escolhendo, né, mal. Bom, escolher um método que não embute boas práticas de gestão de projetos e também que não tem boas práticas de engenharia. Como eu comentei, ele é basicamente gestão de produtos, né? Bom, se você não tem nem uma boa gestão de projeto e nem de engenharia, a primeira que morre é a engenharia de requisitos, como a gente deixou claro ali. E a arquitetura é a segunda que vai no embalo, né? Modelagem e arquitetura acaba ficando bem prejudicada quando existe. Bom, dessas duas não é, né? Se você não tem uma boa definição de requisitos nem arquitetura, o seu produto não é bem definido.
a decomposição funcional não está bem feita também, né? E aí a gente tem problema de visibilidade, porque se eu não consigo gerenciar bem o projeto e o meu produto não está bem feito, aí as perguntas, e aí, o que está pronto? Quando é que vai ficar pronto? Não sei, né? Quantos por cento está pronto? Ninguém sabe falar. E aí tem a questão dos recursos chaves também. É um problema sério em ágil, em projetos ágeis, porque aquele cara que é bom em banco, ou o arquiteto que é bacana, o cara do back-end, o cara do front-end, e você tem aquele grupinho fixo ali, né, na sua equipe, e ele não pode ser compartilhado. E aí uma outra equipe está com um problema que poderia ser beneficiada com aquele cara, não pode porque, não, é só essa equipe aqui. Entendeu? Então, é uma má gestão, né, de talentos ali, de capacidade. Bom, juntando a visibilidade né, sofrível com um produto que não é bem definido, requisitos, modelagem, agora que precisa compartilhar conhecimento e comunicar as coisas, né, já fica bem difícil. Junta isso com um problema de testes, né, que você acha que só o teste de unidade resolve, né, e aí, né, junta toda essa bagunça aí, a qualidade do produto é inadequada, como ficou claro ali nos artigos, né. Bom, se a qualidade é inadequada, os falhas e defeitos que estão ocultos e visíveis aumentam. Os defeitos visíveis, alguém vai achar, normalmente é o usuário, né? Os ocultos é uma bomba relógio, alguém vai achar algum tempo depois. A maioria desses problemas aqui causam, né, retrabalho e atraso, né? Então você estimou um tempo, mas com defeitos e com outros problemas, é retrabalho e atraso, né? Bom, retrabalho e atraso causam aumento de custo. Bom, que cliente ou gestor ou equipe fica satisfeito quando você tem um monte de defeito, não sabe se comunicar, problemas de comunicação, retrabalhos e atrasos e um custo acima do orçado. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Tem solução? Espero que sim, né? Não estou falando aqui, né? É uma das possibilidades, tá? Eu estou trazendo aqui, baseado na minha experiência também, é quando a gente começa a prestar mais atenção no que ele chama de engenharia de software, baseado em modelos, que no caso é um apoio aí, né, da engenharia de sistemas, a gente pode se inspirar na MBSI, né? E eu estou trazendo aqui uma página, né, um diagrama de um livro de 2002, que nós vamos conhecer daqui um pouquinho, quem são os senhores Palmer e Felsen, né? Mas aqui eles estão propondo a tradução de uma linguagem em outra. Linguagem verbal para estruturada, que por sua vez dá origem à parte de modelagem, que daqui deriva a documentação, né? Que também é influenciada, mas deriva a documentação. Por sua vez, os modelos e o código são mantidos em sincronia. Eu gero código a partir do modelo, gero modelos a partir do código, né? Banco de dados, a mesma coisa. Posso fazer engenharia reversa, engenharia direta, tá? Testes, a mesma coisa. Pode vir, poderia ter uma setinha aqui do modelo também, gerando testes. Hoje, com a IA, isso aí é tranquilo, tá? Então, você veja, a ideia já não é muito nova, né? Eles já falavam da parte de qualidade, o escopo, o espectro da qualidade, né? O desenvolvedor vê de um jeito, o dono do negócio vê de outro, o pessoal vê no meio do caminho, né? Os gerentes e o pessoal do sistema. E essa questão de eu não ter uma equipe fixa. A equipe, ela tem talentos, ela tem capacidades. E à medida que eu preciso, eu combino essas capacidades para resolver ou para atuar no problema. Então, não tem esse negócio de equipe fixa, não, vocês aqui fazem só isso. Não. Existe uma piscina, um pool de talentos e eu monto as equipes dinamicamente à medida da necessidade. Tá? Muito mais ágil, mais adaptável do que esse negócio de ágil que o pessoal fala. Só para lembrar, né, dos processos da engenharia de sistemas, são 31 aí no handbook, né, na ISO 15288, está aí nesse formato V, né, que eu gosto de botar, né, o modelo V, então os processos técnicos e as outras áreas aqui. Bom, só para lembrar então que a gente tem diversos sistemas, né, requisito, arquitetura, implementação e assim por diante. Vamos ver onde que isso se aplica, né? Se eu fosse montar um método, um processo baseado em modelos, né, para software, eu gostaria de pensar um pouco antes de começar a fazer. Então, eu faria uma, 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 uma semana, duas, que seja um mês, mas eu vou pensar sobre o problema e vou me planejar para resolver. Então, eu queria pensar antes de começar. Esse negócio de sair fazendo código e já mexendo lá é um dos problemas. Então vamos lá, traz os requisitos para mim de qualquer forma, seja verbal, seja pessoa fez um LLM lá, ou já existe uma documentação, ou nós vamos descobrir juntos aqui. Tá? Se a descoberta de requisitos for parte do projeto, beleza, embute eles aqui também, mas de alguma forma eles vêm.
Eu gostaria de começar com a definição da arquitetura e da modelagem. Modelar o domínio que eu vou atuar. Isso é construir o primeiro modelo. Ainda mais abrangente, um pouco mais superficial, mas já apontando para o que é que eu estou falando em termos de modelo. Bom, depois dessa modelagem vai me dar a base para eu poder fazer a decomposição funcional. Porque agora, com o entendimento do domínio, dos componentes, das relações, eu chego e falo assim, tá, o que você quer, meu cliente? Tá? Ah, eu quero esses módulos têm essas funcionalidades, e aqui estão os detalhes de cada funcionalidade. 3 níveis já é suficiente. Tá? Dessa decomposição funcional, aí eu tenho condições de olhar para o modelo, olhar para a minha decomposição e falar assim, tá, então agora vamos planejar, eu vou sair com o meu plano de desenvolvimento. Ah, essa feature aqui é mais complexa do que essa tem que fazer antes daquela. A mesma equipe está fazendo as duas, então não dá para fazer em paralelo, tem que fazer em série. Então aí você parte, né, de um planejamento. Também é uma arte que foi perdida. Porque a ideia é, não, é sprint, é tudo em série. Ah, por que tem que ser tudo em série? Eu posso fazer coisas em paralelo, se eu tiver capacidade, né, e recursos para isso. Tá? Então, essa arte, né, de criar um cronograma decente também foi prejudicada. Então, beleza. Dessa primeira etapa, eu saio com uma ideia de como fazer, quem vai fazer, e assim por diante. Aí sim, a gente entra para a construção. Bom, na construção, o que eu vou fazer? Bom, o meu modelo agora eu preciso detalhar. Eu vou definir o design. Antes eu definia a arquitetura, agora eu vou definir o design, detalhe, né? Eu vou começar a melhorar esse modelo, começar a colocar mais detalhes, assim por diante. E uma vez que o modelo design foi aprovado, beleza, vou fazer uma inspeção no design para saber se está com qualidade. Aí eu vou começar a implementação. À medida que eu for criando os negocinhos, vou testando e já vou integrando, e vou testando a integração. E aí eu faço verificação, validação, demonstração para o cliente, enfim, né? Processo todo aí que a gente já conhece. E eu vou fazendo isso em etapas, né? Faço um pedacinho, né? Uma iteração, pego um pacote de trabalho do meu plano de desenvolvimento e faço. Vou obter uma fatia, um pedaço do meu produto. Faço uma outra iteração dessa, meu produto cresce. Uma outra iteração dessa, meu produto cresce. E isso é o ciclo de vida incremental, né, e iterativo. Tá? E aí, eu não posso perder de vista. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou ter que fornecer progresso. Tem que fornecer métricas, né, para o meu cliente, o meu gestor e a equipe saber como é que está indo. Então, essa é a minha ideia, né, do que seria uma engenharia de software, né, baseada em modelos. Então, você pode colocar TDD aqui, Test Driven Development, deve, né, se quiser, mas o design tem que vir antes, em vez de, antes de você começar a meter a mão na massa aqui. Tá? E aqui, é lógico, você vai rodar seus testes de unidade, de integração, de sistemas, os testes de carga não funcional, né, todos que você precisa. Faz parte do V&V aqui. Ok, quem acha que isso daqui foi criação minha, né? Pode estar. Eu gostaria muito de ter criado isso, mas eu fiquei muito feliz de aprender isso lá em 2003, né? Quando eu estava estudando métodos ágeis também, que eu descobri que isso daqui já existia. Chama-se FDD, Feature Driven Development. E a única coisa, a diferença é que eles mudou os nomes. Em vez de definição da arquitetura e modelagem, ele chamou de desenvolver um modelo abrangente. Em vez de decomposição funcional, ele chamou de construir a lista de funcionalidades. Planejamento, planejar por funcionalidade, detalhar por funcionalidade e construir. O resto não muda. Então, é interessante ver que isso aqui foi criado em 97, num projeto em Singapura, de 97 a 99, o maior projeto em Java da época, bem complexo, para um banco lá em Singapura. Eles criaram esse processo e criaram um monte de outras coisas bacanas. Um jeito de compor, né, e gerenciar a equipe. A gente falou durante essa semana inteira, né, sobre a importância da boa relação entre gerente de projeto e a engenharia de sistemas. Então, está aqui um exemplo prático, como é que os dois podem conviver bem. A presença importante do modelador, do arquiteto, para poder guiar e decidir quando houver conflito, né? E como é que eu gero uma equipe que é dinâmica. Eu não tenho uns silos ali específicos e fixos, né? A minha equipe também é dinâmica para, de acordo com o que estiver sendo construído, eu pego as pessoas que são as especialistas, tanto no domínio, quanto quem são os proprietários daquelas classes. Não quer dizer que só aqueles caras mexem naquele pedaço de código, mas quer dizer que aquele cara sabe falar sobre ele. Então a gente chama de posse situacional.
ele propõe, né? Inventaram esse método e propuseram uma forma de eu criar uma arquitetura e melhorar uma arquitetura baseada em arquétipos. Então, é um modelo muito interessante, infelizmente não vai ter tempo de falar. Esse é um exemplo de aplicação, né, que resultou na metodologia que chama UML in Color, né, modelagem a UML em cores, que só de você olhar para isso você já sabe, opa, esse aqui são os eventos, esse daqui são os objetos e os locais e as coisas que participam, as pessoas, descrições, né, e papéis desenvolvidos aqui nos eventos e assim por diante. Tá? Só voltando aqui nos 4 arquétipos. Tá? Então, só de você ter a noção de como construir uma arquitetura melhor, né, com qualidade desde o começo, você já está praticando a ZDA, o Zero Defect Attitude. E hoje em dia temos ferramentas e métodos muito bacanas para ajudar nisso. O modelo C4, que nos permite fazer a decomposição em níveis, né, desde o contexto do sistema, para os containers, para os componentes, né, dentro de cada container, e se você quiser, você chega no nível de código ali para explicar como é que você vai construir aquele container. Então está disponível, muito bacana, está automatizado, você escreve, então é modelo como código, não é diagrama que você fica desenhando, os diagramas são gerados automaticamente. Então quem não gostava de um ML porque tinha que ficar desenhando caixinha, não tem mais. Isso aqui vai para o Git, vai para o seu repositório, faz diff, você não tem mais os problemas aí de ficar gerenciando versão do PowerPoint, versão do Visio, sei lá mais o que. Para chegar no nível do código, né, aquele quarto nível do C4, você tem diagramas de código, como código. Por exemplo, Plant2ML, Marmade e uma outra série de ferramentas que você escreve os diagramas e ele gera para você, e você guarda isso daqui no Git e você faz o diff ali. Então, ou seja, não tem mais desculpa para não querer fazer modelagem, porque hoje a modelagem já é ágil, se você gosta da palavra assim. Decomposição funcional, gente, quem é que não consegue fazer um organograma, né? O que o cliente quer? Quais são as áreas? Quais são as atividades de negócio? E quais são os passos de cada atividade? Se você não consegue fazer essa decomposição para conversando com o usuário e explicar o que você tem que construir, então você ainda não entendeu os requisitos. Ah, mas eu prefiro mapa mental. Fique à vontade, só mudar o jeito aqui. Como é que eu vejo o progresso durante o meu projeto, né? Bom, esse aqui é 2, 3 semanas, um mês que seja, é gestão de projetos normal. Mas essas iterações que podem ser várias, eu tenho que ter visibilidade para saber quanto que eu estou entregando cada feature, cada pedacinho que eu fiz ali. Então, basicamente, você, em cada um desses projetos, você define, né, marcos e atribui valor agregado, que seja, né, para cada uma dessas etapas aqui. Veja que eu não estou falando sobre a definição da feature, o que você está fazendo. Estou falando o seguinte, ó, você fez isso, você estudou o domínio, definiu o design, inspecionou esse design, aprovou, fez a codificação, inspecionou o código e promoveu o repositório, deu commit lá e assim por diante, tá? Bom, isso daqui, para quem já conhece, né, já identificou, isso aqui é um proto-Kanban. O Kanban é exatamente isso. Você tem essas colunas ali e as features vão passeando ali. À medida que ela vai passeando, ela vai ganhando esse esforço, né? Esse crédito aqui. É só somar. Cada feature vai ter que somar 100%. Somou todas as features, aí você pode gerar um diagrama desse aqui, ó, que é o que o usuário quer ver, que é o que o gestor quer ver. O usuário quer saber se o sistema como é que está, cada área, grande área, né, de negócio, dentro das áreas de negócio, as atividades, bom, essa atividade tem 22 passos, essa aqui tem 14, como é que está isso aqui? Ah, pronto, em progresso, não iniciado, e essa daqui está com problema. O que está faltando? Está atrasado? Alguém ficou doente? Assim por diante. Tá? E, ao longo do tempo, você sabendo também que features foram começadas e terminadas, você pode desenhar o famoso diagrama de fluxo acumulado, CFD, né? Cumulative Flow Diagram, que também o pessoal de Kanban costuma usar para ver como é que está indo o projeto. Né? Bom, só para lembrar, né, que a FDD como processo, ela tem uma descrição, né, nesse formato, tá, eu vou botar disponível aqui também para vocês baixarem, tá? E só para lembrar, né, fazendo o paralelo, então, por exemplo, um método como a FDD, como é que ele se encaixa na engenharia de sistemas, né? O que ela ajuda? Ou como é que as duas se relacionam, né? Eu deixei aqui a minha avaliação qualitativa, tá? Se você me perguntar por quê, vou falar porque eu acho que porque baseado na minha experiência, tá? Onde ela ajuda bastante e onde ela ajuda um pouco, tá? Mas, você veja, ela toca em vários aspectos aqui dos processos da engenharia de sistemas, tá? Uma explicação mais detalhada sobre isso vai precisar de mais tempo, que eu já não tenho mais. Tá?
Os responsáveis pela FDD, né? Jeff DeLuca e Peter Code, lá em 97, 99, e fizeram aquele projeto lá em Singapura, e depois documentaram e fizeram esse livro aqui. Capítulo 6 desse livro é o que descreve a FDD pela primeira vez, publicamente. Tá? Depois, Palmer e Fels, né, desenvolveram um guia bem mais detalhado, que é o que eu usei aqui. E em 2004, mais ou menos, o David Anderson, que participou desse projeto em Singapura como cara de UX, tá? Ele desenhava as telas e tudo. Participando desse projeto, ele aprendeu sobre FDD, claro. Aprendeu sobre aquela marcação ali de progresso, de coluninhas. E em 2008, né, depois de 2010, ele propôs o método Kanban. Então, esse é o criador do método Kanban, que aprendeu dentro da FDD. Tá? E, em 2014, a gente publicou aqui no Brasil um compêndio, né, de métodos ágeis e capítulo 6 de novo, da FDD. Eu tive o prazer de escrever uma descrição em português, né? Com algumas melhorias aqui. Então é isso, gente. O tempo acabou, mas a ideia era mostrar para vocês, né? Que as coisas já existiam lá. Por algum motivo comercial, né, popular, alguma coisa assim, não vingou, né? Não houve um trabalho aí de divulgação, de colocar, e a gente acabou aceitando uma metodologia mais rasa, mais superficial, disfarçada de metodologia de desenvolvimento de software, que na verdade é uma metodologia de gestão de produto. E aí ocasionou todos esses problemas. Mas a gente agora pode, né, com o auxílio da engenharia de software, da engenharia de sistema, desculpa, da engenharia de sistemas, resgatar esse rigor e esse prazer de fazer algo com qualidade, que é o que eu estou propondo aqui. Tá? Então, tá aí todas as referências, os 4 artigos, os livros que eu usei, e estou à disposição, quem quiser conectar aí, e a gente pode começar aí o Q&A, se tiver alguma coisa. Alô? Oi, Adair. Nós temos uma pergunta do Felipe de Paulo. Ele está Opa, vamos lá. perguntando como a security como propriedade emergente, né, ou requisito de qualidade, pode ser antecipada em sistemas software intensive, né? Quais ferramentas você tem utilizado e testado? Excelente pergunta, Felipe. É a questão da segurança, né? A gente falou do shift left em relação à qualidade, né? Mas a gente também tem que fazer shift left em relação à segurança, tá? Os dois vão juntos, porque como segurança é um dos atributos também, né, de qualidade, você levando a qualidade para lá, você leva a segurança junto, né? Segundo aquele quadro da ISO lá, tá tudo junto ali. Então, aspectos de segurança que a gente costuma aplicar já na definição de requisitos. Quando você está conversando com o usuário, né, fazendo a elicitação de requisitos, a ideia é já embutir ali perguntas de segurança, além das perguntas de qualidade. Perguntas típicas que o pessoal faz, né? E aí, como é que você quer usar isso? Explica para mim o fluxo, né, de processo, o fluxo que você quer implementar. E a questão do desempenho, né? Você pegar uma dica ali de requisitos de qualidade ou não funcionais, você também vai falar assim: quem pode abusar desse caso de uso? Quem pode aproveitar disso daqui para fazer uma fraude, certo? Se é uma transferência de dinheiro, se é uma aprovação, né, de um processo, alguma coisa assim, quem é que pode fazer e quem poderia abusar desse fluxo aqui? Então, você já traz as questões, né? A preocupação com a pergunta, com a segurança, já lá no início, já conversando de requisitos, né? Quando você estiver indo lá, descendo no V, já indo para a parte de requisitos e sistemas, mesma coisa. Tá bom, peguei os requisitos do usuário, né? Dos stakeholders, agora eu vou para o sistema, mesma coisa. Tá decompondo ali, requisitos derivados e assim por diante. Cara, tá bem, o sistema tem que fazer tal coisa. E se outra pessoa fazer, o sistema fazer errado ou abusar, né? O que a gente pode fazer para implementar esse requisito de maneira segura, né? Quando vai descer para a arquitetura, mesma história, ó, tem esse módulo, tem esse, a comunicação entre eles. Aí você pergunta, como é que é essa comunicação aqui? Precisa criptografar? Ela vai estar dentro da nuvem privada ou ela vai estar entre provedores de nuvem? Qual é o nível de criptografia necessário? A gente vai criptografar em trânsito e em repouso, né? No banco de dados também. Como que é o acesso, né? Então, você já está levando a segurança em todos os níveis, né? Durante a implementação,
é o que a gente chama de codificação defensiva. Então, você vai reunir com os projetáveis. Durante a inspeção de código, olha a importância. Inspeção do design, você vai fazer as mesmas perguntas, porque você está detalhando a arquitetura, né? Quando passar do design para o código, mesmas perguntas. Pô, peraí, cara, você fez a inspeção aqui, ó, você está fazendo aqui, tem uma scaling injection aqui, né? Como é que você está? Você está concatenando aqui um negócio que veio do usuário, não pode, né? Então, ali já é o momento de pegar. Ferramentas ajudam? Demais, né? Mas ter essa atitude, né, de levar qualidade e aí junto segurança em cada nível ali da estratégia, tá? Do V. Uma técnica que ajuda nisso é o BDD, tá? Behavior Driven Development, que é uma forma de você estruturar casos, né, de testes, cenários, e aí você pode embutir ali também passos, né, que vão garantir ou checar a questão da segurança também. Adail, primeiramente eu gostaria de te parabenizar pela apresentação, excelente apresentação, muitos insights. E durante, eu tenho uma pergunta, né? Em um determinado momento aqui, eu não podia deixar de perguntar. Em um determinado momento, você citou uma maneira, eu acho que até eu vou fugir um pouco aqui, vou fazer uma pergunta mais no âmbito de gestão. Você mostrou ali que a ideia eu teria de ter um pool de talentos e Sim, eu fazer equipes que eu misture, né? Eu quebrar, acabar com aquela coisa de um escopo rígido para cada um dos meus colaboradores ali. sim. E aí, eu não sei se você conseguiria, talvez, trazer um pouco de forma mais pragmática como isso funcionaria, porque eu acho. Como é que também. Eu fico na dúvida de como que eu dimensiono uma equipe a partir disso. Ou se para que eu consiga atingir um objetivo desse, eu tenho que ter uma equipe na qual cada um dos membros dessa equipe eles têm um repertório amplo o suficiente para que possam se cobrir e jogar em diferentes posições. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu achei extremamente interessante a ideia, mas eu Excelente. confesso que eu fiquei um pouco de dificuldade de ver isso sendo aplicado de forma prática. Não, tranquilo. Lembra que eu comentei aqui, né, no início, né, a composição básica de uma equipe FDD, tá? E aí, estou usando essa FDD como exemplo. Tem outros, tá? Tem a DSDM, que também tem uma pegada mais de técnica, né, de engenharia. Essa composição básica, né, ela me permite chegar, né, detalhar, falar assim, bom, esse modelo de domínio, e é por isso é importante ter esse modelagem inicial. Aqui tá pequeno, tá, gente? Isso aqui é uma gestão de hoteleira, tá? Mas imagina como é que é gerenciar um hotel. É enorme, tem um monte de coisa. Isso aqui é um modelo extremamente simplificado, tá? E errado. A gente sabe que todos os modelos estão errados, mas ele é útil. Eu vou usar um pouquinho dele aqui. Bom, vamos dizer, tem a parte de RH, né? Pessoas físicas que são funcionárias de um hotel. Bom, tem a parte logística. Eu tenho o hotel com os quartos, né? O que tem de cada dentro do quarto que não está modelado aqui, né? Os itens que estão dentro do quarto, enfim. Tem a parte de controle de serviços. Bom, cada serviço tem o seu controle. Tem a lavanderia, tem um restaurante, tem não sei lá o quê, né? Tem a parte aqui de hospedagem. Então, reserva, pagamento, né? E um monte de coisa. Tem condição de alguém sozinho fazer tudo isso? Se for um hotel pequeno, beleza, cara, mas vai pegar um Hyatt da vida aí. São equipes enormes que fazem isso. Tem gente que entende de tudo? Provavelmente, mas quem é que cuida da parte de reserva, de pagamento, né? A parte aqui de logística, de suprimentos, a parte de serviço? Eu não posso achar que uma pessoa só vai dar conta disso no detalhe. O cara que faz o código, né? Que monta o componente ou microserviço, que seja, tá? Qualquer que seja o estilo arquitetural que você queira aplicar. Então, por isso que a gente faz a questão da posse de código, né? Então, por isso que a gente chama de proprietário de classe. Ou seja, depois que eu fiz o meu modelo, eu peguei aquele conjunto de classes e falei assim, mano, você é o cara que vai cuidar disso aqui. Ou vocês dois aqui, ou o que seja. Vocês dois vão cuidar dessa parte aqui e assim por diante. Esses caras que são os especialistas naquele papelzinho, naquele pedaço, quando eu juntar, né, para fazer a minha lista de features aqui, eu vou definir o que nós vamos fazer na próxima iteração. Você acha que dá para implementar essa área inteira aqui de negócio? Fala, não dá, cara, é muita coisa. O que dá para implementar? Vamos fazer o seguinte, vamos implementar essa atividade de negócio? Por exemplo, fazer uma reserva no hotel. Ok, acho que dá, cabe numa iteração. E eu não estou usando a palavra sprint de propósito, tá, gente?
Eu detesto essa palavra. Ela não serve para engenharia. Ninguém gosta de ficar correndo o tempo inteiro, tá? O termo técnico é iteração. Então, nessa iteração, a gente vai entregar essa atividade de negócio. Bom, quais são os passos para fazer uma reserva? Ah, o cara tem que se cadastrar, o cara tem que escolher, o cara tem que não sei o que lá, e pagar. Pronto, fez a reserva. São passos que eu vou fazer. Quem é que entende dessa área? Ah, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Ok, vocês três juntam e vocês são os responsáveis para fazer a atividade. Ah, tem um cara de UX, chama o cara de UX aqui. Ah, tem um cara de segurança. Não, chama um cara de segurança aqui. Pronto, esse é o time da feature. Por isso que a gente fala feature teams. E não o time né, do sprint, sei lá o nome que você queira dar. Então, eu pego por competência, por capacidade. Quem é o cara que é responsável, que dá conta do recado nesse assunto aqui? Vem cá você, vem cá você, vem cá você, ficam aqui. Um dia, uma semana, 2 semanas, que seja. Uma das características da FDD, por exemplo, que não tem time box. Quer trabalhar com time box, 2 semanas, um mês? Pode trabalhar, ninguém te impedindo. Mas não é obrigatório. E nem é recomendável, porque as features não têm o mesmo tamanho. Então, eu não preciso de time box artificial se deixar o pessoal trabalhar até completar é muito mais natural. Não ficar interrompendo ele com coisas administrativas e retrospectiva e sprint backlog, aquelas coisas todas lá. Ok? Respondi? Deu para... Entendi. Não, não. A ideia Agora é essa. o exemplo eu acho que ficou mais claro. Beleza. Muito bom. Nós Mais uma temos pergunta? uma outra pergunta da Ana Lídia Magalhães. Ô, O que você, professora, o que você acha do uso do CMMI e MPS.br como modelos norteadores para desenvolvimento de software? nossa, agora você pegou na veia, viu, professor? Muito obrigado pela pergunta, né? Só para a gente voltar aqui no nosso mapinha, né? Olha só. Né? Um nível baixo de maturidade causa isso tudo, lógico, né? Quando a empresa, né, quando a organização tem um nível maior de maturidade, ela tem processos definidos, ela tem treinamento organizacional, ela escolheu bem os seus processos de acordo, né, e consegue adaptar. Olha que bacana, né? A adaptação, ele é um dos processos da engenharia de sistemas, é o tailoring, né, que a gente fala, certo? A adaptação, ou seja, eu tenho meu processo organizacional definido, mas para esse projeto que é menor, que é não sei o quê, a gente vai tira um pouco, não precisa de tudo, né? Para esse projeto que é diferente, bom, nós vamos ter que colocar mais coisas. Então, quem é que consegue fazer isso? Só empresas maduras. As empresas imaturas, com baixo nível aí de maturidade, elas fazem de qualquer jeito. Não, vamos fazer igual. Pega isso aqui, copia e joga lá. Isso não é adaptação, né? Isso aí é copy e cola, né? Copy e paste, tá? Então, assim, eu sou um grande fã e era promotor, né, de CMMI na minha época aí, né, junto com as metodologias ágeis. Não só eu, mas nosso colega Dave Anderson. Se vocês não sabem, eu vou ter que pegar o paper agora e botar aqui. Eu posso colocar lá nas referências também. Ele lançou um paper com o Hillel e outros agilistas da época, com o CMMI, com o SEI, falando que CMMI e ágil não são antagonistas. Pelo contrário, uma empresa, uma organização, para ser ágil, ela tem que funcionar nos níveis 4 e 5 do CMMI, porque a otimização contínua é o nível 5 do CMMI. E eu preciso ter meus projetos padronizados e adaptáveis. Agilidade, lembra? Adaptação. Então, o que acontece? As pessoas, né, se autodenominam ágil ou acham que põe Scrum e é ágil, e ela atua, eu não vou dizer nem nível 2, tá? Você sabe que para ser nível 2 você tem que ser certificado em pelo menos 7, 8 disciplinas ali, não sei mais o modelo 3.0, né? Mas ela tem que ter já um nível que as empresas que se denominam ágil não têm. Então, se eles forem fazer uma avaliação formal de CMMI, elas não passam nem no nível 2. Certeza. As que fazem têm uma boa gestão de projetos para ajudar, mas engenharia cai por terra. Tá? Então, obrigado pela pergunta. CMMI está cada vez mais em volta. Já saiu a versão 3 em 2023, tá? Então, e ainda continua vivo e melhorando. Espero que a gente aprenda cada vez mais com ele. Ah, Daí, com só isso, nós lembrando uma última encerramos coisa. O aqui no. CMMI, né, os modelos de maturidade, eles vieram juntos, tá? Mas uma das sementes é o modelo de maturidade em engenharia de sistemas, SEC-CMM, tá?
Então, o CMMI que a gente conhece hoje, ele tem uma família de modelos, mas as sementes nasceram em engenharia de sistemas, depois veio engenharia de software, se amalgamaram e aí virou o CMMI que a gente vê. Então, não tem como separar sistemas e software. Muito bom, daí. Obrigado aí pela sua Estouramos o resposta. tempo, né, mano? Não, tá perfeito aqui, não. Tá que Beleza. isso. Agradeço demais vocês aí, tá? Agradecemos a sua participação, a palestra, né?